Bruno, como é que você está vendo o jogo? Vamos falar um pouco de política presidencial. Como é que você está vendo o jogo se armando? Quais são os cenários que você vê como possíveis de a gente encarar em 2026 na eleição presidencial? Quais são as forças aí que são relevantes? Quem que você acha que são possíveis candidatos? Como é que você... Eu não estou pedindo previsão, não. Eu estou falando de cenários mesmo, cenários prováveis, possíveis. Não, eu sou a favor de previsões, assim, até para errar. Eu falo que a gente deve errar em público. É claro. Eu faço isso com muita frequência, inclusive. Assim você explicita seu modelo, como que você opera, e percebe quando, eventualmente, as premissas saem do lugar. É isso. Mas, então, o prognóstico cabe. Não cabe a gente se esconder na desculpa de que não quer fazer futurologia. A gente tem que fazer futurologia, sim. Mas a questão é achar fair play quanto à ideia de que erra-se. Claro. Mas bom, de um lado, deve ser Lula, né? Então, esse é o mais provável. Eu acho que, ironicamente, assim, só não seria Lula se a situação tivesse um mar de rosas, né? Um céu de brigadeiro completo para o governo. Né? Ironicamente. Quer dizer, e mesmo aí a tentação de seguir de novo ia ser grande. Mas aí talvez ele estivesse tão confortável que talvez ele preferisse, aos 80 anos, viver em outro circuito de estadista aposentado e popstar do multilateralismo global. Né? Eu acho que teria que ser... Ganhando $100 mil por palestra, né? Lula poder se dar o luxo de não ser candidato. Então, do jeito que as coisas vão, é provável que o campo dele só seja competitivo com ele. Então, nem falo competitivo, mas é que você tende a ter uma vantagem. Parece que os números do Haddad em pesquisas e simulações fizeram nem ficaram ruins. Né? Mas é claro que o Lula é o primeiro na fila, e se a situação comporta incerteza, deve ser ele, né? O natural. Eu acho que há certa exposição do Haddad política que, enfim, gera algum desgaste, mas eu acho que é deliberado. Eu acho que o Haddad é o plano B, né? Caso seja necessário ou desejável. Você acha que é deliberado o desgaste dele? Não é que o desgaste é deliberado, assim, a exposição é deliberada, né? E a exposição gera desgaste, mas gera recall também. Tá. Né? Esse que é o ponto. O desgaste é o pedágio que você paga para projetar o nome de um correligionário, entendeu? De alguém. Assim, você eventualmente pode até... A ideia, você pode, em tese, esconder para a última hora, mas aí justamente tem que ser um cenário que tudo está bem demais, em que você tira um coelho da cartola e vai eleger o poste. Né? Não é o caso agora. Então, acho que raramente é o caso para a presidência da República. Raramente, não nunca. Às vezes mas raramente é o caso na presidência da República. Mas então, eu acho que a Haddad é o plano B. A maneira vocal com a exposição que ele está tendo, eu acho que, na verdade, corrobora isso na minha cabeça. Né? Porque é isso. É o cara que, de um lado, apanha de Nicolas e Jordi, etc., mas vocaliza, bate neles de volta. Né? Vocaliza o ataque e encarna isso. Então, eu acho que ele está sendo posto nesse lugar. As coisas mudam, mas eu acho que ele está ungido como sucessor, seja para 26, seja para 30. Né? Nesse momento. É o plano, né? É o plano A de sucessor do Lula no círculo íntimo do lulismo. É minha aposta. Né? Menos mal nesse sentido, eu sou a favor da ideia de que para a política use políticos. Né? Falei quando perguntaram, vai ser um político no Ministério da Fazenda? Sim, deve ser um político no Ministério da Fazenda. Eu acho que a atual conjuntura mostra isso. Se for alguém que tem peso político, não tem chance nessa trombada que vai viver agora. Etc. Tem que ser um cara que está disposto a essa disputa. E que tem densidade política em alguma medida. Haddad era até um cara improvável para ter esse perfil há 20 anos atrás, mas a essa altura o cara já foi candidato a presidente uma vez, ministro da Educação, prefeito de São Paulo, ministro da Fazenda. Claro. Tem currículo nesse momento. Né? Claro. E na outra... Do outro lado é mais difícil enxergar. Vem uma eleição difícil, vem uma eleição, eu acho, competitiva. Né? Mas eu acho que eu já falei isso na última vez que eu estive aí.
né? Uma vez que eu fui a São Paulo recentemente, falei, eu acho que com todo o desgaste, com todas as dificuldades, Lula continua favorito, no sentido, não assim, já ganhou, mas no sentido do resultado menos improvável, né? Tá. O cenário aí mais provável para 26 em diante o normal é o presidente se reeleger, né? Bolsonaro foi o primeiro a não se reeleger, né? É claro que nesse momento também muita gente estava falando há pouco como vários parâmetros da política brasileira saíram do lugar. Então pode muito bem acontecer de Lula, mesmo Lula, perder uma reeleição em 26. Mas eu acho que o mais provável é ele. É porque é difícil enxergar exatamente. A ideia de que ele pode perder é muito plausível. Mas é difícil olhar para algum nome alternativo e achar, esse vai ganhar. São pessoas que ainda têm que mostrar densidade e resiliência numa campanha. Todo mundo fala muito do Tarcísio, mas não é trivial eleger governador de São Paulo. O Jânio Quadros é o único governador de São Paulo a ser presidente depois de 1930. E a maioria deles sequer foi candidato. O único que foi candidato depois de um mandato só foi Serra, em 2010. Porque o tempo todo governou pensando só em voltar com a candidatura à presidência, né? Mas provavelmente não foi uma boa escolha. Se Serra tivesse se guardado para 14, talvez tivesse sido eleito, né? Mas eu acho que o Tarcísio tem todas as razões do mundo para esperar 2030, né? Não tem nada para quê. E na bola dividida com Lula, se você tem um Palácio dos Bandeirantes mais ou menos seguro, pelo menos em que seu favoritismo é bem maior do que ao competir pelo Planalto, para que fazer questão de bater de frente com Lula, né? Se em 30 você pode evitá-lo, né? Então, acho que tem todas as razões, e o Kassab tem dito isso, né? Eu acho o cenário, concordo com você, o cenário com Tarcísio candidato em 26 é um cenário relativamente improvável. Daí tem que ser alguém mais. E esse alguém mais está longe de ser claro quem seria, que entraria numa campanha, acumularia densidade eleitoral, resistiria à campanha, bateria de frente com Lula, sairia do outro lado e ganharia a eleição. Deixa eu te fazer uma pergunta, então, um pouco mais específica aí. A minha impressão é de que vai fragmentar na direita e a gente vai ter a disputa de pelo menos 2 candidatos cabeça a cabeça, e não saberemos até o primeiro domingo de outubro qual dos dois vai para o segundo turno disputar com o PT. Veja. É sempre uma possibilidade. Por que eu acho isso? Porque eu acho que o PL precisa lançar um candidato a presidente. Eu acho que o Valdemar não vai abrir mão de ter um candidato a presidente. Não estou dizendo que eu sei quem é esse candidato. Pode ser Michele Eduardo, pode ser um político. Mas o PL precisa ter um candidato para poder vestir o manto de eu sou o candidato do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, por si, primeiro vai estar preso, tudo indica. E segundo, ele é aquele sujeito que fica apoiando um monte de gente, né? Uma semana apoia um, outro apoia o outro, tal. Então, para o PL conseguir vestir esse manto, aproveitando que ele está preso, eu não vejo como o PL não tenha candidato. E eu não vejo como o PSD não tenha candidato. Eu não sei se a União Progressista vai querer ter candidato ou não, mas o Caiado quer ser candidato à presidência pela União. Então, eu estou vendo um cenário aí em que pelo menos um candidato do PL, que vai ser o candidato, entre aspas, bolsonarista, o Caiado correndo por trás, e esse candidato do PSD, possivelmente Ratinho Júnior, eu acho que vai dar uma embolada aí esse jogo e vamos ter uma direita dividida entre... E me parece que para o outro candidato, não do PL, vai ser de certa forma benéfica, porque ele vai poder dizer com alguma franqueza: eu sou da direita não bolsonarista, quando ele chegar no segundo turno, se ele chegar, porque no segundo turno isso vai ser útil. No primeiro não sei se é útil não, mas no segundo será útil para você atrair e tentar tirar voto que poderia votar na esquerda. Mas, desculpa, você falou do candidato do PL? Não, tá. Partindo do princípio que haverá um candidato do PL e um candidato não do PL...
disputando ali voto a voto no primeiro turno, acho que se esse candidato que não é do PL vai para o segundo turno, não ter sido do partido Bolsonaro pode ser útil. Faz sentido para você esse desenho? Deixa eu mais uma vez acoplar uma pergunta aqui da audiência, porque as pessoas estão discutindo também a possível participação de parentes de Bolsonaro, né? Ou a Michelle ou o Eduardo, se isso ajudaria, e aí talvez no primeiro turno ajude, mas no segundo não, né? Exato. Pedro, eu acho que faz sentido a ideia de que o PL procure ter candidato, né? Mesmo Valdemar sendo Valdemar, e talvez tendo saudade do tempo em que ele era peão no tabuleiro, em vez de ser um dos polos, né? Ele tem que capitalizar o período em que ele é um dos polos. Isso significa recursos também, né? Significa recursos do fundo partidário, do fundo eleitoral. Então, enfim, acho que faz todo sentido imaginar que o PL sai com alguém, né? Mais provavelmente alguém com o sobrenome Bolsonaro? Talvez sim, até porque não sei se tem muita gente de muita densidade eleitoral para se impor a eles dentro do PL. Teria que fazer esse para casa para olhar, mas acho que não, né? Então é possível que saia um desses. Aí o que eu acho que pode acontecer é os outros ficarem muito desidratados, né? Eu não sei se o PSD sai necessariamente. Acho que o Kassab está feliz com o lugar dele, de novo o MDB, entendeu? De novo o PMDB de poder de ser coringa. E eu acho que, enfim, na hora, não é ruim que haja esse partido pivotal no sistema, né? Por mais que às vezes a gente fica com raiva deles, como assim? Está com o Tarcísio em São Paulo e com o Lula em Brasília, etc. Mas, enfim, até por isso mesmo, até por causa dessa raiva que a gente fica, é exatamente por isso que eles têm lá a sua funcionalidade. Na estabilização, no equilíbrio, na equilibração, digamos assim, dessas, sobretudo nessas horas de polarização mais aguda, né? Eu acho que o Kassab fica feliz de cultivar esse lugar, né? Até por isso tem sido vocal no ceticismo dele sobre a candidatura do Tarcísio. Eu acho que é esse lugar que ele quer estar, ele prefere não lançar, acho. Tá? Ele costuma dizer o contrário, tal, mas acho que é parte do jogo de cena. Mas, de qualquer maneira, eu tenho dificuldade de ver, por mais que o PSD se capilarize e se torne importante em número de vereadores, de prefeitos, etc., isso não necessariamente torna o candidato desse partido competitivo para a presidência. Vide o caso do PMDB. Né? O PMDB, a cada ciclo, parecia, acho que esse ano vai vir alguém que vai ser importante, né? Agora vai dar. E com frequência, é curioso, porque às vezes exatamente porque alguém parecia que seria importante, o que o PMDB fazia era que não ia lançar candidato. Exatamente porque queria cultivar aquela posição de ambígua, né? Então, eu acho que o PSD pode muito bem não lançar. Zema parece claramente estar flertando com a ideia de ser candidato a presidente e ter um novo para servir de plataforma. Ok, governador de Minas, mas tem dificuldade de ver ele se sobrepondo ao PL, a algum bolsonarismo raiz. E é curioso que ele vai ser um candidato, se ele for candidato a presidente, se ele se torna competitivo, ele é um candidato pela direita, eventualmente vai estar concorrendo contra algum Bolsonaro, mas ele não é direita não bolsonarista. Entendeu? Porque o repertório dele é muito parecido, né? Eventualmente, ainda que cada um tenha lá seu sotaque, as suas ênfases, ele se justifica em torno de uma conversa meio neoliberal, mas a discussão política em torno de Zema é muito negacionismo bolsonarista também, né? Então, eu acho que o mais provável é que, de um jeito ou de outro, a direita mais ou menos aglutine em torno de 1 ou 2, né? Se ficar em 2, o risco que acontece é deixar a Lula perto demais da vitória do primeiro turno, a ponto de ter um segundo turno esvaziado, né? Se Lula chega com 40 e tantos, né? 45, 46, e tem 2 da direita se engalfiando em torno de 20% para ver quem passa, a eleição, o segundo turno, chega com Lula praticamente eleito. Então fica mais tranquilo ainda.
Então, Entendi. eu não sei, eu acho que o Caiado vai ser candidato, certamente, mas o Caiado tem mostrado enorme dificuldade de nacionalizar o Lula. Muita. Foi ao Roda Viva, está tentando. Ele não é exatamente simpático. Até acho que ele é um quadro acima do padrão da extrema-direita recente, bolsonarista, com tudo que ele tem de inequivocamente, orgulhosamente direitista. Ele é um cara que não é bolsonarismo, né? É outra coisa. Mas já está acenando com anistia, né, para o Bolsonaro. Claro. Ele corteja eleitorado bolsonarista. Aliás, como não, nessa altura? Né? Fora isso, o eleitorado que rejeita Bolsonaro, a essa altura, está muito aglutinado em torno do Lula, ou do Partido da Constituição. Agora, é claro, depende também da aptidão com que Lula e o entorno dele consigam manter coeso a coalizão que se elegeu em 22, o que não é trivial também, porque o PT no poder não é um partido que, uma vez chegando no poder, fala, não, tudo bem, fica com 2 ou 3 ministérios aí, divide entre todo mundo. É sempre mais difícil para o PT fazer isso do que para outros, porque o PT tem mais vida orgânica interna e ambições e correntes e etc., para acomodar um partido mais complexo interno. A gente tem ambições programáticas, como diz o David Samuels. É difícil conviver com um congresso tão pragmático. Então, daí o Carlos Pereira, meu colega, você falando, o PT gere muito mal a coalizão, mas eu gosto de lembrar o David Samuels, 10 anos atrás, falando o arranjo da gestão da coalizão no presidencialismo multipartidário brasileiro desfavorece o exercício do governo por partidos que tenham veleidades programáticas, porque, enfim, no meio daquela confusão que é o Congresso, se você tem um programa para cada setor, você vai ter dificuldades de negociar com o Congresso. Eu acho que é difícil... A sua preferência fica mais longe da mediana do plenário, como o Carlos sempre existe. Eu tendo a concordar com você, mas eu acho que é mais difícil para um partido de esquerda do que para um partido mesmo centrista como o PSDB. O PSDB, por ter conseguido construir uma coalizão com menos partidos na época, né, e mais próxima ideologicamente, ele teve facilidade, porque o PSDB tinha projeto. O Bolsonaro conseguiu ter maioria e tal, quando abdicou de ter programa também. Mas é que o meu ponto é que o PSDB tinha projeto. O PSDB tinha projeto no governo Fernando Henrique. Tinha uma ideia de país que queria trocar. Mas aí tinha maioria, tranquilo. Mas ele tinha maioria. Porque a sua coalizão era mais homogênea. O PT precisa necessariamente fazer uma coalizão heterogênea, né? Ele precisa ter um bando de partido de direita, porque senão ele não tem. Tá bom. Bruno, cara, é sempre um prazer te ouvir. Muito obrigado pela conversa, hein? Imagino. Em 2018, Jair Bolsonaro, um político abertamente hostil ao regime democrático, chegou aqui, à presidência da República, pelo voto. Ninguém pode ter a ilusão de achar que não há conflito em democracia. Não, os regimes democráticos são muito conflituosos. E 4 anos depois se movimentou para continuar aqui, mesmo não tendo votos para isso. Democracia é um regime intrinsecamente frágil.